E aí galera do YouTube, beleza? Hoje estamos aqui com um episódio de curiosidades, o primeiro que a gente está fazendo. A gente vai falar sobre o tema Hora de Aventura. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo fino. Diversão é aqui, Hora de Aventura. Para outras pessoas, ele seria o Dark Souls do videogame, gente, e o Lost das séries. E dito isso porque praticamente todo jogo, todo desenho é implícito. Nada é dito assim de bandeja nem nada. Isso faz parecer que o desenho todo é o desenho mais sem sentido de todos os tempos. Eu vi um monte de vezes aí nos fóruns, discussões falando sobre o desenho, mas por que eles ficavam reclamando tanto, falando sobre mistérios e tal? Na primeira temporada, os internautas, fãs da série, gritavam por todos os cantos que havia algo de errado no mundo de Ur. E sim, há algo de errado no mundo de Ur. Aquela cratera gigante que tem lá. Por trás de toda aquela inocência que é apresentada, no desenho existe uma história obscura que poucos conseguiram detectar antes da segunda temporada, que foi confirmada na quarta, que muitos duvidaram. O mundo de Ur era, de fato, a Terra. Sim, é a Terra, um milênio depois do fim da humanidade. É interessante, né? Como eu falei antes, na Hora de Aventura, nada parece ser, mas provavelmente você vai demorar se você começar a assistir agora, né? Vai ser difícil. Mas na primeira temporada tinha algumas histórias sobre os habitantes de Ur serem mutantes. É lógico, por se tratar de um desenho, eu duvidei que eles seriam mutantes, né? Porque, puxa vida, é um desenho infantil. Eu duvidei, muita gente duvidou. Mas a posição do episódio, onde teve o episódio que mostrou que isso é verdade, foi no episódio de Marceline fala do passado. Ficou claro, sem sombra de dúvida, quase todos os habitantes de Ur são mutantes ou descendentes deles. Marceline conta a história de como Simon se transforma em gelado, e em certo momento da história, embora em nenhum momento seja explicado isso, mostra um número em uma fase caótica, após o apocalipse, onde tudo parece sofrer danos e intensa transformação. É na época da Guerra dos Cogumelos, para quem não sabe, eu vou explicar daqui a pouco. Nessa época, a vida parece difícil para os protagonistas, e de uma hora para outra, os mesmos são atacados por seres deformados que tentam matar Marceline e Simon, forçando a utilizar a coroa mágica, que deixa o cara doidão. Então, os seres transformados que atacam eles, notavelmente parece estar sofrendo algum tipo de transformação muito intensa, que deve ter sido causada por tudo aquilo lá, né? Com certeza. Então, vamos lá. Guerra dos Cogumelos. Sim, a Guerra dos Cogumelos, ela foi... Quando eu disse que era do Dark Souls desenho, não é à toa, né? Quem jogou Dark Souls sabe como funciona, né? É muito difícil você conseguir entender tudo durante o game. A Hora de Aventura segue a mesma linha. A Guerra do Cogumelo é um desses itens que ficaram totalmente implícitos durante a trajetória do desenho. Através de alguns diálogos entre os personagens, descobrimos que em algum momento da história de Ur houve uma guerra que transformou esse mundo, chamada Guerra do Cogumelo. Também vimos em algumas cenas que o mundo de Ur tem uma cratera enorme em um de seus polos. E é isso. Nada de explicações. Só uma cratera gigante e várias imagens cheias de bombas atômicas não ativadas, destruição, gente morta. Isso é no mundo de Ur, tá? A ideia transmitida é muito semelhante à já disposta em alguns enredos pós-apocalípticos. E a Guerra dos Cogumelos ganhou esse nome porque a história falava de cogumelos gigantes, destruidores, que certamente os habitantes de Ur atuais eram mesmo cogumelos. Mas é muito fácil você descobrir que é uma bomba atômica, né? Ainda não temos informações sobre essa guerra. Vimos em um vídeo de Simon que foi uma guerra mundial e que o clima mudou depois que a destruição começou. Vimos também que a bomba que o fim alternativo libera é a responsável pela mutação e pela destruição da humanidade.
e que ela é mistura de tecnologia e magia negra. É isso aí. Presta atenção no próximo item da lista, tá, gente? Isso daqui vai ser muito importante e é um dos itens mais doidões de tudo, porque foi um dos maiores mistérios da série até agora. O Lich era um dos personagens mais enigmáticos da história. Ele apareceu no episódio Mortal Folly, todavia sua aparição tem ocorrido no episódio Herói dele, sua primeira partição, que o Billy luta com ele e guarda ele no bagulho. 24º da segunda temporada, e desde então não para de infernizar a vida dos nossos heróis. Heróis meio que macabros e secretos. Ninguém sabe da verdadeira vida deles. Ninguém sabe ao certo a origem do Lich, né? No desenho ele foi encontrado paralisado em âmbar. Sabemos que foi Billy que derrotou ele, que ele queria acabar com toda a vida existente na Terra, mas não sei se é isso mesmo. As opiniões divergem no que se refere ao o que é o Lich. Uns dizem que ele é um humano infectado pelo poder da mutação da bomba. No entanto, a mais provável é que ele é uma entidade que reside no poder da bomba. Como a bomba é mistura de tecnologia e magia, e que seus resíduos podem possuir os infectados, transformando-os em formas do Lich, acredito que o Lich seja uma entidade que residiu na bomba quando a mesma foi fabricada, e que o mesmo tomou posse do seu criador. O que muitos dizem ser o verdadeiro pai de Finn, né? Falam que o Lich é o pai de Finn por causa dessa foto aí, que mostra o Lich, o Hanson Abdir e nosso Simon Petrikov, sei lá se é assim que se fala. Princesa Jujuba, gente. A Princesa Jujuba, assim como Marceline, imaginamos que está presente no mundo de Wu desde a Guerra dos Cogumelos ou até antes. Eu acho que ela é uma das sobreviveram. Ela é responsável pela criação do Reino Doce, por criar boa parte das criaturas que nele residem. Há uma maldade que poucos notaram em Jujuba, de acordo com algumas pessoas. Ela é fria e várias vezes executa seus experimentos sem qualquer remorso ou preocupações com as consequências de seus atos. Uma prova disso é a criação do Lemon Grab, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o Lemon Grab. O Lemon Grab também é especial, gente. Apesar de engraçado, certamente não deveria ser um personagem para um desenho destinado ao público jovem. Realmente, ele demonstra um comportamento sádico, sente prazer em torturar, é canibal e demonstra ser completamente insano e instável. Bem que olhando por esse ângulo, o Pica-Pau também é, mas deixa isso quieto. O Lemon Grab é puramente mal, ele foi criado para ser mal, ele é o oposto da doçura. Seu objetivo é descobrir todo o seu propósito nesse mundo. Já que Jujuba o criou diferente de todos, isso torna solitário, pois não entende o comportamento dos demais. Por fim, fica dominado por um sadismo sem limite e determina que é completamente louco, observando os outros personagens em seus quartos enquanto dormem. Ela cria lá um clone dele para estabilizar ele. Bem que não ajuda de nada, né? Porque depois ele vai e come o cara. Ele apela pro canibalismo. É interessante, né? Agora vamos falar sobre o Jake, nosso amigo Jake, o mais especial de todos. Sim, mais especial de todos. Jake é o cão mágico que acompanha a Finn. Sabemos que Jake é um dos personagens mais poderosos de Wu, em especial por alguns diálogos entre os personagens que dizem que Jake já foi ameaça para Wu, na época que ele não sabia diferenciar errado do certo. Então ele é o cara mais poderoso de toda Wu, de toda a Terra, e ele pode destruir tudo que ele quiser. Agora vamos partir por um dos mistérios que ainda não foram revelados e sumiu depois do último episódio da 4ª temporada, que é o Enkirídio. O Enkirídio, conhecido como Manual do Herói, é um livro protegido por Manish, Minotauro. Ele apareceu primeiramente em O Enkirídio, em que Finn passa desafios para tê-lo.
Ele era um antigo livro com códigos de conduta, orientações e outras informações úteis para os heróis. Mais tarde é revelado que o livro tem um grande poder que lhe permite abrir buracos de minhoca entre as dimensões do multi-universo. Foi destruído por fim em Elite, a fim de parar o acesso do Elite ao multi-universo. O problema é que ele foi sacaneado. E vocês podem ver esse cara aí do meio, loirinho, como eu já mostrei, de acordo com eles, dos fãs, é o pai do Finn e o verdadeiro Elite. A morte e o Mordomo Menta são um dos mais secretos do desenho, porque eles aparecem em episódios. O Mordomo Menta aparece em vários episódios e ele parece um carinha muito legal, mas ele é um ser muito maléfico e não aparenta ser. Ele é o Mordomo Menta. Nós já vimos ele despertar e invocar demônios, querer esfolar vivos Finn e Jake enquanto dormiam e planejar atos malignos contra Jujuba. Tem um estreito relacionamento com a morte. Um dos seres mais poderosos do desenho, a morte aparece poucas vezes. Entretanto, sabemos que 3 personagens não eram afetados por ela: Lich, Lincoln e até o episódio Filhos de Marte. E Hanso Abdir. Interessante. Agora eu vou falar sobre Hanso Abdir, o pai da nossa querida, doida e linda Marceline. Hanso Abdir, também conhecido como Senhor do Mal, é o pai da Marceline e governante da Noitosfera. Tendo sua primeira aparição em Veio da Noitosfera, ele é libertado da Noitosfera por Finn, que acredita que Marceline e seu pai deveriam estar juntos. Vou falar um pouquinho agora sobre o Caracol. O Caracol aparece em todos os episódios. Quando eu digo todos, é todos os episódios. Não tem nenhum episódio onde ele não aparece. Ele aparece escondido nos lugares e objetos. Não existe um episódio que o Caracol não apareceu até agora. Não tinha muita importância ter sido possuído pelo Lich e o libertá-lo. Não se sabe nada a respeito dele, senão que está presente em todos os episódios. Só isso que a gente sabe. E aqui deram algumas conclusões breves. Onde a bomba destrói o mundo, que mistura tecnologia e magia, é só possível depois de descoberta por Simon do Equilíbrio. Simon, Abdir e o pai de Finn estavam envolvidos na construção da bomba. A bomba continha o mal supremo, que era a entidade de Elite. Marte virou a nova Terra, sendo o renascimento de Lincoln o início dessa mudança. Os vilões declarados da história provavelmente são Jujuba, Gunter e Mordomo Menta. A magia, muito tempo perdida, foi novamente descoberta depois de encontrado o equilíbrio. Não faço ideia do que significa o braço mecânico do Finn. Quem dividiu as pedras entre as coroas das princesas sabia que era possível acessar o multiverso com o equilíbrio. Então, galera, é mais ou menos isso que é o fim que eu acho. Eu acho que tudo isso daí não passa de um easter egg que a série está tentando fazer para alguém descobrir. E os números atrás da capa do equilíbrio são mais um dos segredos relacionados a isso. O pessoal aí que não entendeu, escreve aí nos comentários, dê sua dica do que vai acontecer no final. E eu acabo o vídeo aqui, viu galera? Valeu aí por ter assistido esse vídeo e eu espero que você assista Hora de Aventura.